Capítulo 5 é o que nós vamos ler. A série Santificação. Primeiro capítulo, nós lemos aquele texto que Jesus fala que estreita é a porta, estreito é o caminho, existe a porta larga, existe o caminho largo, ou seja, duas portas, dois caminhos, dois destinos. Nós aprendemos que existe a porta, existe o caminho, que é a vida cristã, e existe o destino, que é o paraíso, o céu com Jesus para sempre. Semana passada, o pastor Ananias trouxe essa palavra sobre ser consagrado, onde a cruz é a base da nossa santidade. E hoje, você vai ler comigo uma história de um homem. Marcos capítulo 5, versículo 1. É uma leitura um pouco extensa, mas eu quero que você acompanhe comigo, e eu creio que Deus vai falar conosco essa manhã. Entretanto, entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus. Queridos, a parte boa é que Jesus sempre aparece. Amém? E Ele está aqui essa manhã. Viu de longe Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. 8. Porque Jesus lhe disse: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. 20 e último. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aqui a nossa leitura. Santificação. Um homem endemoniado. E aqui, para nosso início, foi uma leitura um pouco extensa, mas deve ser já fez sua devocional hoje. Podemos começar com duas perguntas: quanto vale uma vida para Jesus e quanto vale uma vida para Satanás? Uma reflexão. Aqui você vê um homem possesso por um espírito imundo. Quanto vale uma vida para Jesus e quanto vale uma vida para Satanás? Pastor, mas quanto vale para Jesus? Se você ler o capítulo 4, Jesus estava pregando para uma multidão. Ele deixou uma multidão. Ele era o cara do momento, Instagram bombando, YouTube famoso, para atender um homem, sozinho. O que eu aprendo com isso? Jesus pode, e Ele conhece a multidão, mas Ele conhece o indivíduo também. Às vezes a gente chega numa igreja e acha: quem sou eu? Será que Ele vai me ver aqui nesse cantinho? Ele sabe, Ele conhece, e Ele quer estar com você. Quanto vale uma vida para Jesus? A história conta, a Bíblia nos diz que no capítulo 4 ele enfrentou uma tempestade turbulenta para encontrar um homem turbulento. Os dois indomáveis aos homens. Impossível um homem controlar um homem endemoniado e o homem controlar uma tempestade no mar. O que Jesus fez? Controlou os dois. Então Jesus tem poder sobre céu e terra, sobre demônios, sobre tudo. Ele continua sendo Deus. Mas quanto vale a vida de um homem para Jesus e para Satanás? Jesus, pregando para multidões, deixou tudo. E se você entrar na história, Jesus foi numa terra gentílica, influência grega. Por isso que tem manada de porcos, porque para judeu porco é impuro, não pode ter. Jesus sai de uma terra, vai para outra, e a geografia mostra que era um morro íngreme, e
tinha sepulcros, era um cemitério, provavelmente com corpos expostos à decomposição. Imagine, temporal, noite, e você num cemitério. Acho que não ia ser exatamente um passeio agradável. Quanto vale uma vida para Jesus? E Jesus foi. Imagina os discípulos. Jesus, mas é aqui mesmo. E Satanás, quanto vale para Satanás? Satanás destruiu a dignidade desse homem, roubou a família dele, roubou o trabalho dele. A Bíblia diz que ele andava nu, tentava amarrar ele com correntes, não conseguiam. É isso que acontece aí fora. Pastor, mas eu não vi ninguém amarrado com correntes. Nós vamos estudar esse texto e aplicar para 2025. Quanto vale a vida de um homem para Jesus e para Satanás? É interessante que a Bíblia diz que esse homem tinha uma legião de demônios. O que é uma legião? Os historiadores mostram que uma legião de soldados romanos eram 6.000 soldados. E era da mais alta patente, os soldados mais violentos, os flecheiros, cavalaria, os que invadiam e destruíam a cidade, colocavam fogo na cidade. E a Bíblia coloca isso para mostrar quão cruel, quão dolorido, quão sofrido estava aquele homem. Mas aí aparece Jesus e muda a realidade dele. Mas você entende como o ser humano caminha por esses dois lados? Talvez você está pensando, pastor, mas eu não estou tão endemoniado assim. Não, você não está. Quando eu era criança eu lia esse texto e eu falava, Deus, o que texto tem a ver? Eu não conheço ninguém assim, eu não sou assim. Eu ficava, Deus, a Bíblia está escrita para nos inspirar. Mas é muito dramático a realidade desse homem. Santificação. E hoje você vai aprender comigo que esse homem, na verdade, ele representa eu e você antes de conhecermos Jesus. Antes de conhecermos Jesus, nós andávamos como esse homem. Pastor, mas será? É interessante que Jesus, ele vai até esse homem e atende. O que a gente aprende de forma rápida? Primeiro, Jesus conhece todo mundo, mas vai no individual. Jesus cruza um mar agitado para chegar até nós. O que mais a gente aprende desse texto? Nada é impossível. Pensa, algo impossível era controlar esse homem. O que Jesus fez? Controlou. Jesus pega o pior pecador e transforma no melhor pregador. A Bíblia termina a história dizendo que ele foi pregar na cidade dele. Ou seja, não desista de quem você está orando. Pastor, mas não tem mais jeito para aquela pessoa. Meu cunhado não tem mais jeito. Não pare de orar. Se Jesus pegou esse homem e transformou ele num evangelista, quem somos nós para colocar um carimbo em alguém e não tem mais jeito? Jesus pega o pior pecador e transforma no melhor pregador. Não é assim? O que mais a gente aprende de forma bem rápida nesse texto? O apego ao dinheiro. Você leu comigo que existem 5 personagens aqui: Jesus, os demônios, os porcos, os porqueiros e os discípulos. Só que a cidade manda Jesus embora. Alguns por medo, outros por quê? Porque viram 2.000 porcos caindo na água. Isso fala de dinheiro. Alguns cálculos mostram que é mais ou menos R$1 milhão que valia aquela manada. Tem pessoas que preferem coisas do que gente, porque aqueles porcos valiam alguma coisa, aquele homem, para eles, não valia nada. Então cuidado ao amor ao dinheiro. Isso a gente aprende na introdução, lendo bem rapidinho esse texto. E quantas pessoas são assim? Elas podem jogar, derrubar, puxar o teu tapete em troca de R$50. Preste atenção. Mas isso nos mostra como era o homem sem Jesus. Quer ver um comparativo? A Bíblia diz que ele vivia entre sepulcros. A Bíblia fala em Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A Bíblia diz que ele andava nu. A Bíblia fala em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sem Jesus, nós também andávamos em sepulcro espiritual, andávamos nus espiritualmente falando, estava preso e ninguém podia dominá-lo. Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Existem alguns pregadores famosos, Charles Spurgeon, que fez um sermão sobre esse texto e mostra como o ser humano sem Jesus está tipificado nesse homem. Nós temos outro, Martin Lloyd Jones também faz uma mensagem sobre isso. Pastor, mas o que você quer ensinar com isso? E eu fiquei meditando nesse texto. Deus, o que eu aprendo? Como é que eu aplico? Santificação, capítulo 3. Como é que eu vivo? Eu não sou igual a esse homem, mas o texto mostra que esse homem tinha 6.000, pelo menos uma legião de demônios dentro dele, 6.000 demônios. Isso mostra que hoje eu conheço tua face aqui, mas esse homem tinha pelo menos 6.000 faces. Um dia era assim, outro dia era assado, outro dia era assim. Mas todos nós precisamos de ajuda, de um Salvador, que é Jesus Cristo, que a gente conhece a face de domingo,
Mas e a face da segunda-feira, quando tem que pagar uma conta? E a face quando você está precisando de ajuda? E a face quando o teu filho apronta uma coisa? Por isso, esse texto é muito profundo e nos ensina muito. Pastor, mas eu sou um santo, glória a Deus por você, na sua vida. Mas o que eu aprendo com esse texto? O homem, ele encontra Jesus. E a santificação, ela passa por essas 3 etapas, e esses são os pontos da nossa mensagem. Você que gosta de anotar. São 3. A santificação, ela liberta, ela torna visível e ela envia. Então, a santificação, ela liberta, ela torna-se visível e ela envia. Liberta, torna-se visível e ela envia. Pastor, como assim? Vamos comigo estudar esse texto. A Bíblia fala no versículo 5, você leu no versículo 8. Porque Jesus disse, espírito imundo, sai desse homem. Primeira coisa que Jesus faz, viver em santificação, em santidade, é libertação. Jesus dá uma ordem, espírito imundo, sai dele. Queridos, não é psicólogo, não é pastor, não é placa de igreja, não é culto, não é louvor que vai poder libertar você. Uma pessoa só liberta, que é Jesus Cristo. Quem pode libertar? Jesus Cristo. Não é pastor, não é psicólogo, não é o especialista, chama-se Jesus Cristo. Então, a santificação, ela passa por Jesus. Pastor, mas eu já reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém, eu também. Mas o primeiro passo é entregar a nossa vida a Jesus. É viver em comunhão com Jesus. A santificação não é esforço humano, é Jesus quem faz. Mas é interessante que a Bíblia narra 3 características desse homem. Ele andava preso em correntes, vivia em sepulcros e andava se ferindo. Era assim que era o cenário. E a Bíblia conta no Evangelho de Mateus que as pessoas que ali passavam desviavam, porque ele ficava gritando a noite toda. Imagine você passar num cemitério, ter um louco lá dentro gritando, covas abertas, imagine o eco que fazia. As pessoas desviavam, e Jesus foi lá. Santificação, eu creio que é jogar luz onde havia trevas. Sabe aquele lugar escuro da minha e da sua vida, que às vezes a gente não quer abrir? Tipo, você vai receber uma visita, você vai receber o pastor na sua casa, você faz uma macarronada, coisa boa, mas sempre tem o cantinho da bagunça. Não, ali não entra, pastor, pode vir a sala, pode vir o quarto, mas aqui não entra. Santificação passa por esse momento, de jogar luz onde tinha trevas. Você já foi em um lugar escuro? Que de repente você tira uma luzinha e faz uma diferença em um ambiente escuro? E Jesus essa manhã está querendo jogar luz em algumas áreas da minha vida e da sua vida. Às vezes tem alguma área ali que você bem no fundo, puxa, mas passa dele. Agora não. Mas Deus quer jogar luz, Jesus quer jogar luz. E esse homem, ele andava em sepulcros, preso em correntes e se machucando. E o que isso significa? O que eu aprendo com isso? É a presença de Jesus que liberta. Somente Jesus Cristo. Mas como ele vivia em correntes, o que significa correntes? É o símbolo do pecado. Quantas pessoas vivem presas em correntes do pecado, da mentira, do roubo, do engano? E essa é uma manhã de libertação. Talvez essa mensagem fale com alguns aqui e tem algumas correntes que te seguram. E hoje, em nome de Jesus, declaro você livre dessas correntes. Talvez você está escondendo algo, pare de esconder. Jogue luz onde tinha trevas. Pastor, mas será? Faça isso, viver em santidade, ser claro, jogar luz. As correntes falam da prisão do pecado. Ele vivia em correntes, ou seja, era uma vida incontrolável. E corrente fala de técnica humana. Só que não é técnica humana que livra você do pecado, é Jesus Cristo. Eles tentaram com correntes. O que segura ele? Nada, prende com corrente. Quem libertou aquele homem? Jesus Cristo. Talvez você já tentou técnica, você já tentou coach, você já tentou psicólogo, você já tentou isso, aquilo. Experimente Jesus Cristo. A libertação, ela passa por a santificação, ela passa pela libertação. É o primeiro ponto. As correntes do pecado, elas caem de uma vez por todas. E eu quero liberar essa palavra sobre você, que as correntes, elas caiam de uma vez por todas. A Bíblia diz que a luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pastor, como é que eu vou vencer isso? Na oração, na presença de Jesus. Santificação. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, diz João 8,34. Mas veja que lindo, João 8,36. Pode colocar na tela, João 8,36. João
8:36. A Bíblia diz assim, João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, jogue fora algumas correntes, algumas pegadinhas que você caiu. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A segunda característica desse homem: vivia preso em correntes, vivia em sepulcros. Pastor, eu não moro em sepulcros, eu também não. Mas o que eu aprendo com isso? Viver em sepulcro fala de viver em lugar de morte espiritual. Bem prático, bem claro. Não tem amizades que parece que te sugam energia, parece que gastam você, parece que bem certinho eu quero estar longe dessa pessoa. Preste atenção, viver em sepulcros. Eu vi uma história de um empresário que perdeu seu filho, um empresário muito rico, perdeu seu filho, e ele ficou por meses e muito tempo indo no cemitério visitar o filho, ou o lugar que o filho estava enterrado, e ele dizia: não, aqui que eu sinto que ele ainda está vivo. Mas ele ficou naquilo meses, e não saía daquele lugar, até que um dia ele foi orar, uma igreja, enfim, entrou numa igreja, e Deus falou com ele: ei, descanse, teu filho está comigo, volte a viver. E quando ele viu, ele tinha parado de trabalhar, não vivia mais, não sorria mais, não vivia mais. E o que isso me ensina? Quantas vezes algumas coisas já ficaram para trás? Talvez uma empresa, um ministério, uma sociedade, um trabalho, e a gente fica indo lá, toda semana. Ei, deixa esse lugar de morte para trás. Pode ter sido bom, mas já é passado. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo. E é uma lição muito importante. Nos dias atuais, muitas pessoas sofrem com ansiedade, depressão, por causa disso, ficam presas a coisas que já passaram. Foi bom, foi ruim, já foi. Lembre-se disso. Essa semana eu passei por uma luta assim, e fiquei, Deus me inquietou muito. Fiquei lembrando de coisas lá para trás. Eu falei: Deus, e eu creio que é para alguém essa manhã aqui. Fiquei: Deus, por que o Senhor está, por que eu estou, talvez você está aqui hoje, e essa semana você ficou lembrando de coisas lá de trás, talvez um pai que te maltratou, uma mãe, um sócio, um chefe. Para de viver em sepulcros. Hoje é uma manhã que Jesus tira você desse lugar do passado, amém? Hoje Jesus tira você desse lugar de morte e coloca em vida. Hoje Jesus tira essas correntes, tira você do sepulcro e vai levar você a ser um pregador do evangelho. Mas o texto é muito profundo, ele vivia entre sepulcros. E quantas pessoas presas a correntes, a sepulcros, redes sociais, ficam se comparando. A comparação é horrível. Ei, vença isso de uma vez por todas. E essa história do empresário mexeu muito comigo. Mas terceiro, esse homem, ele vivia gritando e se ferindo. O que fala isso? Falta de amor próprio. E quantas pessoas na sociedade atual têm falta de amor próprio? Ah, não gosto do meu olho, não gosto do meu nariz, e ficam se machucando. Às vezes dar uma ajeitada no chassi faz parte. Mas preste atenção. Deus, obrigado. Agradeça. Mas isso aqui também fala de pessoas mortas espiritualmente e ficam correndo. E quantas pessoas gritando, pedindo ajuda por aí. Se você for num Jesus é Mais, às vezes é visível nas pessoas: eu preciso de uma oração. Ore comigo, venha lá em casa. A tenda de oração que a gente faz aqui na frente, as pessoas que são atendidas aqui na madrugada, são pessoas que clamam: ei, eu preciso de ajuda, eu preciso da alegria que você tem. Por que eu não consigo dormir bem como você? E você tem a resposta, amém? As pessoas vão encontrar a resposta em você. Essa introdução, esse primeiro ponto, é para você entender quão cruel era o cenário desse homem, quão destruidor era a situação, gritando e se ferindo. A Bíblia fala em Isaías 48, o ímpio não tem paz. Sabe essa paz que você sente quando você vai dormir, gostosinho, na sua cobertinha? O ímpio não tem paz, está escrito em Isaías 48, 22. Está na hora de a gente perceber as pessoas à nossa volta e pregar o evangelho, falar de Jesus. A segunda coisa, então, a santificação, ela liberta, mas ela se torna visível. Você leu comigo no versículo 15: foram ver Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. A santificação, ela passa pela libertação, mas ela se torna visível. Imagine, um homem que andava nu, que andava se machucando e gritando, agora ele estava assentado,
vestido e em perfeito juízo. E Deus tem isso para mim e para você. Às vezes a gente fica correndo de lá e para cá, mas Jesus tem um vestimento para você, um lugar para você assentar e perfeito juízo. Só que a população ficou assustada. Como é que pode esse homem agora sentado, vestido e em perfeito juízo? E o que isso me ensina de forma prática em 2025? Estar assentado fala de uma vida equilibrada, uma vida estável, uma vida de confiança em Deus. E eu preciso liberar essa palavra sobre você também. Está na hora de você confiar um pouco mais em Deus. Às vezes a gente fica correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, e Deus está te chamando para sentar, assentado, vestido em perfeito juízo. Assentar-se fala de equilíbrio, confiar em Deus, descanse em Deus. Pastor, mas a minha luta, o meu desafio, todos nós vamos viver milagres essa semana, eu creio nisso, mas está na hora de a gente assentar, confiar um pouco mais em Deus. A santificação, ela se torna visível. Esse texto é como se ele gritasse para nós: Jesus passou por aqui. Jesus passou por aqui. E Jesus está passando na sua casa, Jesus está passando no seu trabalho, Jesus está passando no seu casamento, Jesus está passando aqui hoje. E Ele quer mudar o cenário da sua casa, do seu trabalho. Assentado, vestido e em perfeito juízo. É muito claro, é muito poderoso esse texto. Um homem que vivia em sepulcros, acorrentado e se flagelando, agora assentado, vestido e em perfeito juízo. Queridos, não desista de orar, não pare de orar. E aqui, esse texto de assentado, a Bíblia fala em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem essa posição para mim e para você, de estabilidade, de descanso em Deus. É nele que a gente precisa descansar, não num político, não num chefe, não numa empresa, mas em Deus. Amém? Você recebe essa palavra, você está entendendo? Assentado, fala de estar em um lugar estável. Descanso em Deus. Vestido, fala de dignidade e pureza. Talvez a sua pureza, ela foi roubada. Pelos momentos que a gente passa, muitas vezes a pureza que você tinha nos olhos, a pureza que você tinha nos lábios, ela foi roubada. E essa é uma manhã que Deus está restaurando a pureza de alguns aqui. As pessoas vão olhar para você: uau, você é tão puro. É uma diferença entre ser inocente, assim, mas de pureza. Ver as pessoas com os olhos que Jesus via. Imagine a mulher pega em adultério. Ela levantou os olhos e olhou nos olhos de quem nunca tinha pecado. E as pessoas vão poder olhar para você e ver um olhar de pureza. Quando você for abrir a sua boca, as pessoas vão ver: uau, lábios puros. Em nome de Jesus. Então, ele estava vestido, assentado e em perfeito juízo. Vestir-se fala de dignidade e pureza. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, Romanos 13, 14. Que a gente possa ser revestido de pureza, de graça, de amor, de força, misericórdia de Deus, de graça, em nome de Jesus, em todas as áreas da nossa vida. E perfeito juízo fala de mente esclarecida. Quantas pessoas lutando com as suas emoções? As emoções que explodem, as emoções que se contraem, e pessoas doentes. A Bíblia diz que esse homem estava vestido, assentado e em perfeito juízo. Minha oração é que você possa ter uma mente clara. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E a gente pode pedir sabedoria e Ele nos dá livremente. É o que a Bíblia nos ensina. Está precisando de sabedoria? Peça para Jesus. Assentado, vestido, em perfeito juízo. Uma mente renovada, uma mente aliviada. Eu não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, a nossa geração, acho que é a geração com doenças mentais mais graves. Pessoas aflitas, pessoas andando para lá e para cá, ansiosas, depressivas. Chega, aqui na nossa igreja não. Amém? Na sua casa também não. Quantas pessoas sofrendo? Minha oração é que você seja a resposta da oração. Quem passar assim meio cabisbaixo, você já põe a mão em cima da pessoa, já ora, já cura, já viu milagre. Porque mente renovada, isso é para você e é para mim. Se Jesus fez para um homem nesse estado, o que Ele pode fazer para mim e para você? Reflita, traga para a sua vida esse texto. Assentado, vestido em perfeito juízo.
lugar de descanso em Jesus, lugar de autoridade com Jesus e lugar de intimidade com Deus. Agora o último ponto e caminhando para o final. A Bíblia diz que esse homem pediu para ir com Jesus. Se você ler o texto com calma, você vê 3 pedidos aqui. Os porcos, os demônios fizeram um pedido: nós não queremos sair desse país, coloque-nos nos porcos. É o que eles pediram. E Jesus atendeu, Jesus jogou os demônios nos porcos. O segundo pedido que foi feito foi da população: Jesus, vai embora, saia daqui. E Jesus entrou no barco e foi embora. Mas o terceiro pedido aqui foi desse homem que era endemoniado: Jesus, eu quero ir com você. Você leu comigo no versículo 19. A resposta está no versículo 19. Jesus, porém, não permitiu. Jesus, os demônios pediram para ir nos porcos, eles foram. A população pediu para Jesus ir embora, Jesus foi. E agora esse homem, que agora estava curado, feliz, cheiroso, bonitão, queria ir com Jesus, e Jesus fala: não, fique. Terceiro ponto e último da nossa mensagem. Lembre-se, santificação, ela passa por essas 3 etapas. Ela se torna visível, libertação, ela se torna visível e por fim ela envia. O que eu aprendo com isso? Eu e você estamos aqui na terra, santos, justificados, consagrados, para irmos lá fora e mostrarmos Jesus através do nosso dia a dia, para sermos santos lá fora e as pessoas perceberem algo de especial aconteceu com essa pessoa. O testemunho meu e seu, através de Jesus Cristo, ele pode salvar muitas pessoas. Às vezes a gente acha que precisa de um microfone para pregar. Não. No dia a dia, na segunda-feira, no teu trabalho, você pode estar pregando para as pessoas. Esse homem pediu para vir com Jesus e Jesus disse: não, volte. Versículo 20, então ele começou a proclamar em Decápolis. Isso aqui era um conjunto de 10 cidades. Tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Queridos, Jesus te santificou, te perdoou, redimiu, lavou no sangue do Cordeiro, para que a gente voltasse com um novo propósito: salvar, abençoar e tocar uma geração doente que está lá fora. E aqui estamos nós, uma geração saudável, curada, liberta, vestida, sentada em perfeito juízo, para abençoar o mundo lá fora. Pastor, mas eu sou tão novo ainda, eu estou na escola. É na tua escola que você começa. Pastor, mas eu estou tão velhinho já estou com um bisneto. É com eles que você começa. Não pare de proclamar, de testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Imagine a cidade olhando para aquele homem. Agora imagine esse homem voltando para sua casa, porque ele vivia em sepulcros, ele tinha perdido casa, tudo. Agora ele volta para a sociedade. Imagine o testemunho, o impacto disso naquela região. E Jesus está chamando você e eu para impactarmos a região que você e eu estamos. E Jesus faz isso mais uma vez. E Jesus, ele manda de volta aquela mulher samaritana em João 4. E ela vai pregar e ela traz uma cidade inteira para ouvir Jesus Cristo. Jesus faz isso com o leproso que foi curado. Volte e apresente-se ao sacerdote. Jesus Cristo faz isso a Pedro, que negou Jesus. E Jesus fala: e volte, cuida das minhas ovelhas. E Jesus está dizendo para você: volte e pregue o evangelho. Às vezes você está ali vivendo uma vida e você está com vergonha. E essa é uma manhã que essa vergonha cai por terra e você começa a pregar, a viver de fato a vida em santidade, santificação e pregar o evangelho. É isso que esse texto nos ensina. Um homem totalmente torto se tornou um pregador de evangelho. O pior pecador no maior pregador. E eu estou olhando para os maiores pregadores da nossa cidade. Amém? Pregadores cheios de unção, de graça, de favor. Pastor, mas eu não sei falar em público. Comece com Jesus te ama e deixa Deus te usar. Amém? Queridos, essa era a palavra dessa manhã e eu quero terminar com um texto. A santificação não é uma fuga, é uma convocação. Às vezes a gente acha: não, vou viver santo. E eu já contei esse testemunho do meu cunhado, o dia que ele se batizou, numa igreja bem tradicional. Ele foi para o batismo. Falando nisso, mês que vem temos batismo, ok? Se você deseja batizar-se nas águas, nos procure os pastores da igreja, que estão com um crachazinho bonitão ali, para fazer a inscrição para o batismo, ok? Aproveite essa oportunidade. Se você conhece alguém que deseja se batizar, nós vamos ter agora dia 9/11. Só que esse meu cunhado, voltando para a história, ele foi se batizar, e quando ele saiu da água, ele achou: eu sou um santo, ninguém me toque. Ele tinha 3 irmãos, imagina a bagunça que era em casa. Ele foi para casa, sentou na ponta do sofá e ficou lendo a Bíblia. Ele falou: agora eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse numa tarde. Vou ser um santo, não posso ver televisão. Ele ficava assim.
Só que não durou 15 minutos a santidade dele e já começou a brigar com o irmão e puxa ali, puxa o cabelo dali. Mas esse texto, Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Muitos, por muito tempo, se esconderam em mosteiros ou foram eremitas no deserto. Eu sou santo, não me toque. Eu preciso ser um santo, não posso viver em comunhão com os outros. Só que santidade, santificação, Jesus te torna santo e te envia para um novo propósito. Foi o que aconteceu com esse homem. Pastor, mas então eu posso continuar vivendo em comunhão? Pode. Eu posso continuar vivendo em comunidade? Pode. Mas e agora? Agora pregue lá onde você está. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A maioria de nós tem os olhos espirituais fechados. Não consegue ver um anjo, não consegue ter visões. E como é que a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor, se não é através de você, que as pessoas vão ver Deus agindo através de você? Algumas pessoas vão ver Deus agindo através de você. Já tive esse testemunho, a gente entrou numa loja, as pessoas perguntaram, o que vocês fizeram nessa loja? Nada. Mas vocês foram embora, a loja inteira, os funcionários ficaram pensando, o que esse casal tem de tão diferente? A gente não comprou nada, não falou nada. E minha oração é que as pessoas vejam Deus através de você. Como o Rainer Bonk disse, onde você passar, pegadas de fogo, um rastro de fogo fica para trás. De repente você vai entrar na igreja, de repente o vizinho vai chegar aqui, ué, não, eu quero ver onde que você vai no domingo de manhã. Você volta tão feliz do culto. Onde que teus filhos vão no sábado? Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Queridos, que a gente possa ser santo, viver a santificação, viver dessa forma, que as pessoas à nossa volta percebam, existe algo diferente. Assentado, vestido em perfeito juízo, equilíbrio, pureza e mentalidade sã. Amém? Você recebe essa palavra?